Nós, toda semana, conversamos sobre assuntos econômicos que têm repercussão aqui na Câmara dos Deputados. E sempre ouvimos a palavra do economista Fernando Gomes, servidor aqui da Câmara dos Deputados. Fernando, tudo bem com você? Bem, como é que estão as coisas por aí? Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Perfeito, Fernando. Pois é, hoje, Fernando, tem reunião do Comitê de Política Econômica do Banco Central que deve definir a taxa de juros, a taxa básica de juros, a taxa Selic, pelos próximos 45 dias. Quais são as expectativas para essa reunião, Fernando? A gente já pode antecipar o movimento do Banco Central, se vai ter queda na taxa de juros ou se vai se manter no mesmo patamar atual? Pois é, Márcio, a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, ela começou ontem, né? São 2 dias de reunião, aí discutindo cenários econômicos, cenários de inflação, como é que está a economia mundial, como é que está a inflação no mundo, para a partir desses cenários definir como é que vai ficar a nossa taxa de juros aqui. Antes da gente falar das previsões para essa reunião, vamos só dar uma relembrada em alguns conceitos importantes aqui, para que quem começou a acompanhar o assunto agora possa entender aí o ponto a ponto dessas questões. O primeiro deles, que é importante relembrar, é qual é o objetivo do Banco Central quando ele aumenta ou reduz a taxa básica de juros da economia, né, a nossa Selic. O objetivo do Banco Central é controlar a inflação, é trazer a inflação para o centro da meta, que é definida pelo Conselho Monetário Nacional. Como é que a taxa de juros faz isso? Como é que a taxa de juros ajuda a controlar a inflação? De uma maneira simplificada, né, a inflação ocorre quando os preços dos bens e serviços da economia sobem de forma generalizada. E por que os preços sobem? Os preços sobem quando tem mais pessoas comprando bens do que esses bens são produzidos e oferecidos no mercado, né? Essa é a chamada inflação de demanda. Quando aumenta a demanda, quando aumenta o consumo, o preço do bem ou serviço tende a subir. Se essa demanda é maior do que a oferta, se a demanda é maior do que a capacidade das empresas de oferecerem um bem ou serviço, o preço desse bem ou serviço tende a subir. Então, quanto mais pessoas procurando um bem do que a quantidade que existe desse bem no mercado, o preço vai subir. Tem também a inflação de oferta, né, mas essa está mais relacionada a problemas nas cadeias produtivas do que relacionada com aumento no consumo. Então, não é o caso que a gente vai analisar aqui. Para quem nos acompanha possa entender bem o conceito, vamos ficar somente com o conceito aí de inflação de demanda. Então, se há mais procura por um bem do que a capacidade das empresas de oferecer esse bem, o preço desse bem sobe. Quando os preços sobem, sobem de forma generalizada, ocorre a inflação. Inflação, como a gente já comentou aqui, ela diminui o poder de compra das pessoas, principalmente das mais pobres, para a gente citar um dos problemas que a inflação alta pode trazer. Como é que a taxa de juros controla a inflação? Quando você aumenta a taxa de juros, você aumenta o custo de se tomar o dinheiro emprestado. Aumentando esse custo do dinheiro, você tem dois efeitos no consumo, né? O primeiro deles é que fica mais caro para as famílias comprarem bens e serviços, logo a tendência é que elas diminuam o consumo desses bens e serviços, que elas comprem menos. Se você tem menos gente comprando, os preços tendem a baixar e você começa a fazer a inflação cair. O outro efeito é que uma parte da população que tem recursos sobrando, com a subida da taxa de juros, vai preferir aplicar seus recursos em um banco e ganhar um rendimento melhor do que consumir, do que comprar. É uma decisão de adiar o consumo para ter um rendimento melhor. Efeito disso, com mais pessoas aplicando seus recursos no mercado financeiro e comprando menos, vai haver uma diminuição na procura por esses bens e serviços, e aí os preços também tendem a cair e ajudar no combate à inflação. Essa é a premissa básica de como é que o aumento nos juros controla a inflação. E como é que esse remédio aí que é usado, né, que é a taxa de juros subindo, combate a inflação. Só que esse remédio ele tem efeitos colaterais, né? Quando você sobe a taxa de juros, quais são os efeitos colaterais para a economia? O primeiro deles é que quando você sobe os juros, você encarece a produção das empresas, vai ficar mais caro produzir bens e serviços. Logo, as empresas tendem a reduzir sua produção, a desistir de projetos novos devido ao aumento do custo do dinheiro, e reduzindo a produção e os investimentos, as empresas vão demitir, vão gerar desemprego e vão contribuir para reduzir o crescimento econômico do país. Isso ajuda a controlar a inflação em alguma medida, porque desacelera a economia, mas é muito ruim. Outro efeito colateral é que quanto maior a taxa de juros, mais juros os governos pagam para se financiar e a dívida pública só tende a aumentar. Isso também é muito ruim para o país,
porque como o orçamento é único, quanto maior a dívida e o gasto com juros, menos recurso vai sobrar para fazer investimentos em saúde, em educação, em segurança, em transportes, então menos serviços vão ser oferecidos para a população, porque os gastos com a dívida, com os juros da dívida, vão retirando recursos do orçamento que poderiam ser aplicados em investimentos. Bom, dado esse panorama aí, né, agora que todo mundo aí já sabe como é que o Banco Central usa os juros para baixar a inflação e quais os impactos que uma taxa de juros alta tem para as pessoas, para as empresas, para o governo, bora falar aí do cenário para a reunião de hoje. A grande maioria dos bancos e dos analistas ouvidos trabalha com o cenário de que o Banco Central, nessa reunião de hoje, ele vai manter a taxa de juros em 13,75, mas vai sinalizar no comunicado da reunião e depois na ata que para a reunião de agosto deve ter início sim o processo de redução dos juros. 95% aí dos analistas trabalham com essa ideia. E por que isso, Márcio? Existe praticamente um consenso no mercado que a inflação está cedendo, que a inflação tem apresentado resultados nos últimos meses melhores do que o esperado pelo próprio mercado. Então, esse é um fator muito positivo, porque a inflação é, sem dúvida, o indicador que o Banco Central mais olha quando vai avaliar a decisão de mexer ou não nos juros. Segundo ponto é o crescimento da economia, né? As expectativas de crescimento da economia estão aumentando também. Esse é um cenário muito positivo. A inflação está sob controle, está se aproximando da meta e a economia está crescendo. Outro cenário que o Banco Central avalia é a situação fiscal. O que é a situação fiscal? Como é que o governo está controlando, está manejando a sua dívida pública para que ela entre numa trajetória pelo menos de estabilidade, ou seja, que ela pelo menos não cresça mais. Com a aprovação do novo marco fiscal aqui na Câmara, aumentou esse sentimento aí de que o governo está indo na direção certa no controle das contas públicas, da dívida pública. Agora só falta o Senado ratificar. O que pode ser uma pedra no sapato do Banco Central aí, diante de todo esse cenário positivo que a gente comentou? A inflação e a taxa de juros nos países desenvolvidos. Por quê? Como você tem países ou regiões desenvolvidas, como os Estados Unidos e a União Europeia, que ainda não controlaram bem a sua inflação e que ainda estão subindo as taxas de juros, se a taxa de juros começar a cair aqui e a subir lá, isso pode levar investidores a preferir ganhar uma taxa de juros um pouco menor em países mais seguros do que em mercados que têm mais risco. Com isso, os investidores podem tirar o dinheiro daqui para investir lá, isso aumenta a procura por dólares, o dólar sobe e aí isso pode atrapalhar o combate à inflação. Então, esse é o cenário negativo, um dos poucos cenários negativos que o Banco Central tem que manter no radar para tomar a sua decisão. Mas, apesar desse ponto, conforme a gente citou, o entendimento aí da grande maioria dos analistas é que o Banco Central deve manter a Selic em 13,75 nessa reunião de hoje, mas já indicando uma tendência de redução para a reunião de agosto. Se nada sair dos trilhos daqui para lá, em agosto deve ter aí início um movimento de queda de juros, Márcio. Agora, Fernando, a gente já havia conversado sobre essa questão da taxa de juros e você lembrou que no ano passado, por conta de algumas decisões governamentais, alguns componentes da bolsa, né, que a gente utiliza para medir a inflação estavam represados no segundo semestre do ano passado e devem provocar uma pressão inflacionária nesse segundo semestre. Qual é exatamente a previsão da inflação para esse segundo semestre e também do crescimento da economia e ainda mais das taxas de câmbio, Fernando? Pois é, Márcio. Apesar desses meses de deflação aí que ocorreram em julho, agosto e setembro, os indicadores eles têm melhorado a cada avaliação, né? Eu gosto sempre de usar o Boletim Focus, que é produzido pelo próprio Banco Central. Ele traz a análise aí de mais de 100 analistas do setor privado para todos esses indicadores da economia. Vamos ver aqui, vamos dar uma olhada aqui no que o Focus trouxe na última edição, que foi de segunda-feira passada, né? Vamos começar pela inflação, medida pelo IPCA, né? A previsão de um mês atrás era de uma inflação de 5,8% para esse ano, para 2023. Essa previsão já caiu. Nessa última avaliação de segunda-feira, os analistas estão prevendo que essa taxa caia, a taxa de inflação caia para 5,12%
nesse ano. Uma queda grande. Quem se lembra aqui desses indicadores, quando a gente comenta, vai lembrar que as variações são muito pequenas de uma semana, de um mês para outro. Sai de tipo 5,8 para 5,7, 5,6 para 5,5, então esse é o padrão. Então, sair de 5,8 para 5,1 é uma variação bastante significativa. E a gente lembra ainda que a inflação oficial acumulada em 12 meses, claro, sem contar aí esses meses de deflação que a gente falou no programa anterior, que só vão ser observados a partir de julho, mas a inflação acumulada até maio em 12 meses está em menos de 4%, é um indicador bastante confortável. Outro indicador importante, crescimento da economia, crescimento do PIB, previsão de um mês atrás era de crescimento de 1,2%. Nessa última edição, a previsão passou para 2,14%, ou seja, quase dobrou em um mês. Uma melhora nessa previsão excepcional. E o que a gente citou, né? A inflação caindo, indo para a meta com crescimento econômico, é o melhor dos cenários. Outro indicador importante, câmbio, né? Previsão da cotação do dólar. A gente tem visto aí o câmbio cair, no último mês estava em 5, agora já baixou aí para 4 dólares e 80 centavos. Como é que o mercado está trabalhando com a previsão de câmbio? Lembrando aqui que essa previsão é de quanto esses indicadores vão estar no final do ano, e não agora, né? Então o mercado está prevendo estava prevendo um mês atrás que o câmbio fecharia em 5,15 e nessa última edição já está prevendo um câmbio de R$ 5 no fechamento desse ano. O que uma previsão de câmbio melhor pode significar? Que mais dólares estão entrando no país, que a confiança na economia está melhorando e o dólar mais barato significa preços menores também, que ajuda a combater a inflação. Para fechar, outro indicador importante que é a própria Selic, né? Como é que o mercado está vendo comportamento da Selic, ou seja, de como é que o Banco Central vai atuar nos juros daqui para o final do ano. O mercado, há um mês atrás, estava prevendo uma Selic de 2,5% no final do ano, e agora baixou para 12,25%, uma leve melhora. Essa previsão pode melhorar ou não, aí vai depender do nível de redução que o Banco Central vai dar quando ele começar essas reduções, do nível que ele vai imprimir quando ele começar a fazer essas reduções. Então, as reduções podem ser mais conservadoras, de só 0,25% ao mês, ou podem ser mais ousadas. Ele pode fazer reduções de 0,5% até de 0,75%. Então, esse primeiro movimento do Banco Central aí é que vai dar o toque da Selic aí para daqui para o final do ano. A gente segue acompanhando aqui, Márcio. E tem outro fator também que tem sido levado em consideração pelos analistas, é a recente divulgação da agência de classificação de risco Standard Poor's de melhorar justamente a classificação de risco aqui do Brasil. Esse anúncio foi dado agora nesse mês. Isso, Fernando, pode contribuir nesse processo de retomada da confiança na economia brasileira? O que significa exatamente essa nova nota, esse rating dado pela Standard Poor's? Isso mesmo, Márcio. Eu vou ver se eu consigo repetir aqui com esse inglês britânico seu aí a palavra da agência, né? A Standard Poor's, né? Ela melhorou a classificação do Brasil, né? No que se refere à avaliação de crédito. Na verdade, o nome técnico que é dado é observação, né? A gente disse que foi melhorada a observação sobre a nota de crédito do Brasil. Então, a agência manteve a mesma nota, que permanece em BB-, que significa que o país segue dentro de uma classificação que é chamada de grau de especulação, mas a perspectiva, né, a observação, ela melhorou de estável para positiva. Desde 2019, que o Brasil não tinha nenhuma alteração na sua classificação de risco. Então, foi uma surpresa muito positiva. E para fazer essa melhora, o que a agência destacou, né? O primeiro ponto que a agência destacou, que a gente comentou no tópico anterior, é que apesar do país seguir com déficit fiscal, há uma expectativa de uma melhora no crescimento da economia acima do esperado. Outra mudança citada pela agência é que as mudanças que estão ocorrendo na política fiscal podem gerar um aumento menor da dívida, né? Isso significa que, na avaliação da agência, a dívida deve continuar crescendo, mas em um ritmo menor. E isso decorre na avaliação da própria agência do novo marco fiscal que foi aprovado aqui na Câmara e que deve provavelmente ser votado na comissão no Senado hoje.
Então, essa classificação de risco, como você bem lembrou também, a chamada de rating aí na linguagem técnica, é uma espécie de nota que essas agências de risco dão aos países que têm dívida pública. Então, essas agências avaliam principalmente a capacidade de pagamento do país, que nada mais é que avaliar a capacidade do país de pagar de forma pontual e integral a sua dívida, ou seja, pagar no vencimento dos títulos e pagar todo o valor que está vencendo sem atraso. Ter uma boa avaliação é muito bom para isso, porque isso impacta diretamente o custo da dívida, né? Quanto melhor a avaliação do país, maior é a tendência que os juros que o país vai pagar vão ser menores quando ele for tomar dinheiro no mercado, quando ele for emitir título. Essas agências de classificação de risco, elas dão notas para os países considerando dívida de curto e de longo prazo e se a dívida é em moeda local ou se é em dólares, em moeda estrangeira. E as notas para as dívidas de longo prazo em moeda estrangeira são as que são mais usadas aí como referência para atribuir a classificação de risco de um país. Uma classificação melhor indica que o país é considerado seguro, confiável, e isso pode atrair aí investimentos, capital estrangeiro, investimento direto. Já uma classificação ruim, de mal pagador, pode fazer com que os investidores fujam do país e afetar negativamente a imagem no mercado financeiro internacional. Um caso para a gente citar aqui poderia ser o da Argentina, que depois que deu calote na dívida, sempre enfrenta problema com as suas avaliações junto a essas agências de risco. Para fechar, e para quem nos acompanha e possa entender melhor essa classificação do Brasil, as classificações são mais ou menos o seguinte: D é a nota mais baixa, a pior nota que tem, e a AAA, que eles chamam aí de AAA, é a nota mais alta, seria o melhor tipo de país para se investir. Você tem dois tipos de grupos, né, que recebem essas notas, a gente já comentou aqui, chamado grau especulativo, que é o que o Brasil está, e o chamado grau de investimento, que é para onde o Brasil quer ir, que é a recomendação. Relembrando, o Brasil, aí na avaliação da Standard & Poor's, ele está ali na BB- no meio do caminho. Lembrando que essa avaliação é uma avaliação de uma agência, né, da Standard & Poor's. Mas economistas, eles entendem que quando uma agência melhora a avaliação de um país, a tendência é que essa melhora de avaliação gere um efeito nas outras agências que tendem também a refazer a avaliação delas. Se isso ocorrer, obviamente, vai ser ótimo para o Brasil. Tem mais 5 agências que avaliam o risco do Brasil, né, além da Standard & Poor's. Tem a Fitch, a Moody's, a RI, JCR e DBR. Então vamos aguardar aí, Márcio, vamos ver se vai ter mais avaliações positivas aí, que vai ser muito bom para o Brasil.